Então vamos lá, primeira pergunta sobre levain, ficou bastante para trás, hein? E como eu faço para desidratar o levain? Gente, muito simples, estica numa folha antiaderente, no acetato, num silpá e deixa secar, temperatura ambiente, livre do sol, do calor, deixa ali quietinha num cantinho, deixa ele secar, estica bem fininho, uns 4, 5 dias é suficiente. E aí, bem sequinho, você pode armazenar, ou num potinho fechadinho na sua despensa, ou deixar na geladeira também. Tá, vou mostrar aqui como é que fica o meu, peraí. Ó, eu tô desidratando um aqui, ó, tá na minha churrasqueira, tá, ó. Ó como é que já ficou bonitinho. Vocês estão vendo, ó? Um acetato, estiquei bem fininho. Conforme ele seca, ele já solta. E aí agora é só armazenar. Fácil, né? Não, gente, ó, eu mostrei os levains todos que eu tô cuidando aqui, todos juntos na bancada, mas eu não alimento eles todos na mesma tigela, com os mesmos talheres. Até vou mostrar a foto da pia aqui, o dia que eu tava alimentando. Para cada levain que eu tô alimentando, eu utilizo um talher novo e uma tigela, um bowl, uma bacia nova também. Mas, gente, vou contar uma coisa para vocês. Se você fica alimentando junto assim, cuidando de colônias diferentes juntas por muito tempo, a tendência, mesmo você separando o talher, bacia, os equipamentos todos, a tendência é que eles peguem as características do ambiente. Por isso que chama terroir, né? Eles pegam a característica do ambiente, no fundo, meio que ao longo prazo, eles vão ficando tudo com a mesma característica mesmo. Então, na verdade, você não precisa de muitos fermentos, tá? Um levain é mais do que suficiente. O que acontece, minha gente, é que como esse é meu trabalho, eu tô sempre fazendo levains novos, de formas diferentes, para estudar, para conhecer, para fazer teste. Então, recentemente eu fiz um levain do zero, novo, porque eu estou desenvolvendo um projeto novo, então eu fiz um fermento do zero novo, no método da bolinha mesmo. Fiz um levain, o que foi mesmo? De uva verde, uva fresca, uva verde, daquela sem caroço. Fiz um levain de cereja, fiz um levain... E tava com o levain do italiano, do Andrea Tortora, o Lievito, que tava aí, que eu também fiz alguns testes com ele e utilizei. Então eu tava alimentando tudo isso aí, né? Mas na verdade não precisa, um basta. Por que meu pão não faz aquele salto de forno? Usa o levain que você ensinou. Gente, o salto de forno, ele não é só o levain que é responsável pelo salto de forno, né? Muitas coisas envolvem o desenvolvimento do seu pão ali no forno. Uma delas, principal, é o forno, é a temperatura e certinha, né? Outra delas, que também depende da massa do pão, é a umidade que tá lá dentro do seu forno. Se seu pão endurece a crosta antes, faz película, não tem vapor suficiente, bom, prejudica o salto de forno. Também tem a coisa toda da massa, se você acertou na hidratação da farinha, se você não pôs água demais que a farinha não aguenta, e aí seu pão tende a esparramar mesmo, qualidade da farinha, acidez do seu levain, da alimentação, então assim, muita coisa, né, para analisar. Bom, o que faz a gente considerar um fermento forte ou fraco são alguns parâmetros que a gente tem estatísticos aí que servem para a gente avaliar aí o nosso, né? Então, digamos assim, o parâmetro, né? O seu fermento deve dobrar de volume no intervalo de 4 a 6 horas, numa temperatura controlada entre 20 a 25 graus. Então, se o seu fermento se encaixa dentro desse parâmetro, a gente diz que o seu fermento está ok. Se ele está mais lento do que isso, mais fraco, a gente então entende que ele está fraco. Tá bom? Então, basicamente é isso aí. Mas o que faz, de verdade, qualidade da água, qualidade da farinha que você utiliza, que mais? Se você alimenta com frequência, se você não deixa o seu fermento degradar muito, se você não deixa ele esquecido lá na geladeira, muito tempo só no frio, tudo isso aí influencia na força do seu fermento. Ok, depois que fez a alimentação 2, 3, qual o prazo que tem para fazer o pão, ou seja, para utilizar o fermento? Gente, não tem uma resposta única, tá bom? Não dá para dizer sobre quanto tempo, porque o tempo, ele influencia direto na fermentação, né? Então, não dá exatamente para dizer. O que eu posso dizer para você é que esse fermento, depois que você alimenta, se você deixar ele lá, seguir o ciclo da vida, ele vai dobrar, triplicar, às vezes ele vai até quadriplicar. Aí ele vai chegar num platô, vai fazer uma barriguinha assim, vai parar, né? Vai ficar retinho, e depois ele começa a cair. Ou seja, o prazo que você tem para utilizar esse fermento para fazer pão, para ter uma característica, né, regular ali, padrão, é até o efeito platô. Depois que ele começa a cair, ele já começa a apresentar características de aroma e acidez mais intensos, o que vai mudar a estrutura do seu pão. Então, no meu caso, eu não recomendo fazer depois que ele caiu. Mas, eu estava dizendo no vídeo anterior, né, tem muita gente que gosta de fazer o pão com o levain
que caiu, que o levain que degradou. Justamente porque esse fermento tende a ter características diferenciadas em termos de aroma e acidez. E tem gente que gosta, acredite se quiser, de dar um teor mais acentuado, mais ácido para o seu pão. Inclusive, tenho amigos que fazem pães só com levain que já caiu e tem resultados sensacionais. Óbvio que você vai ter que ter um cuidado maior com a estrutura de glúten desse pão se você optar por fazer com o seu levain já nessas condições mais degradadas, tá bom? Mas é isso, não dá para dizer um tempo exato, porque tempo e temperatura mudam demais, então as condições aí de atividade também do seu fermento mudam. O ideal, então, é fazer, na minha opinião, antes de cair. O levain só dobra em 10 horas. Dicas para turbinar. Olha, eu não dou dicas para turbinar. Eu digo, alimente o seu fermento com mais frequência, deixa ele em temperatura ambiente. Vamos fazer uma maratona de alimentações aí, para colocar o seu fermento numa quarentena. Tira ele para fora da geladeira, alimenta ali 25 gramas, deixa ele chegar no pico, ok? Chegou no pico, retira ali 30 gramas, o resto você utiliza para fazer outra coisa, faz nova alimentação 1, 2, 3 em temperatura ambiente, deixa novamente chegar no pico. Isso vai promover, né, até umas 3 vezes, vai promover uma renovação da sua colônia aí, tá? E isso ajuda normalmente a fortalecer o fermento, a tirar a acidez e a fortalecer. Porque o ideal, como eu disse no vídeo anterior, é que ele dobre de volume de 4 a 6 horas numa temperatura entre 20 a 25 graus. Aí alguém vai dizer assim pra mim, Cris, mas eu ouvi falar que dar mel para o levain fortalece. Que colocar farinha de trigo integral fortalece. Misturar açúcar no levain fortalece. Então, gente, o que acontece? O efeito visual é que realmente ele dá aquela agitada. Lógico, porque é um açúcar biodisponível, mais disponível do que o açúcar da farinha branca. Então, quando você dá esses elementos com açúcar mais fácil, a impressão que você tem é que a colônia ressuscita, eles enlouquecem ali. Mas isso não é um sinônimo de que a sua colônia fortalece. Porque assim que eles acabarem de consumir aquele açúcar, a colônia cai de novo. É só um efeito, assim, estético ali, de uma impressão, na verdade. Então isso eu não recomendo, tá bom? Agora, isso, pessoal, de não adicionar coisas no fermento, é pessoal meu, por quê? Porque eu já adicionei, eu já testei, eu vi o que acontece, eu fiz o acompanhamento e pra mim não achei que foi vantagem, achei que não valeu a pena, tá bom? O que eu dou de conselho pra você? Pra não ir Maria vai com as outras. Pega ali 25 gramas do seu fermentinho. Não vai pegar a isca, mãe. Faz um teste. Se você acha que pôr mel vai dar bom, faz 25 gramas. Acompanha. Mas não faz uma vez só. Não acompanha ali só aquele momento ali e fortalecer. Porque, como eu disse, é uma reação que vai acontecer ali imediata. Você tem que acompanhar o que acontece com essa isca ao longo da vida. Isso serve pro mel, pra farinha. Farinha integral eu acho pior ainda. Porque depois que você contamina o seu fermento com farinha integral, todos os seus pães vão ter farinha integral ali, demora para limpar, então, esse assunto de lévito madre, se é a mesma coisa que levain, é uma polêmica. O que acontece? Levain, ou em italiano licoli, né? É o levain mais mole, o levain líquido. Lévito é a massa madre, o levain mais firme. Tem gente que vai dizer que é tudo a mesma coisa, tudo fermento natural, né? Que, na verdade, poderia ser, né? Mas a diluição é diferente, a maneira de alimentar é diferente, a maneira de conservar é diferente. Por consequência, o resultado do pão feito com fermentos diferentes é diferente também. Mas eu ouvi dizer que é só alimentar mais duro e tá tudo certo. Eu também já ouvi falar, né? Mas eu também já ouvi falar que não, que o lévito tem que ser criado inicialmente já duro e tudo mais. Então, gente, apesar de eu não ser uma cientista, né, para poder dar aí esse parecer preciso para vocês, eu vou dizer que, para tomar via de regra, a diferença entre um e outro são as características que darão justamente pela diferença de densidade. Quando o fermento tem uma diferença de densidade, diferença de diluição, ele automaticamente apresenta diferenças na atividade, no aroma, no sabor, na estrutura da massa. Então, não é a mesma coisa, tá? Ambos são fermentos naturais, mas não é a mesma coisa porque eles não dão resultados iguais, tá bom? Cris, quando eu alimento o fermento, você recomenda que já coloque na geladeira ou espera crescer um pouco? Gente, a alimentação do fermento tem muitas maneiras de se fazer. O importante é que você precisa saber o que você quer deste fermento. Se você já vai usar ele para fazer pão, você vai deixar ele crescer e ficar no ponto de fazer pão. Se você vai alimentar e vai pôr na geladeira, mas vai fazer pão no dia seguinte, você já tem que guardar ele na geladeira ali, no jeitinho de fazer pão. Mas se você vai alimentar esse fermento e sabe Deus que dia você vai fazer pão novamente, vai demorar uma semana, 10 dias...
Não adianta você deixar ele ficar crescendo do lado de fora da geladeira, porque esse crescer significa também consumir o alimento que está ali. Então ele vai durar menos tempo paradinho na sua geladeira. Então você precisa entender primeiro como você vai utilizar esse fermento, para depois saber como você vai cuidar dele aí, tá bom?